falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Jeremias. Glória a Deus. Capítulo 18. Jeremias 18 e o primeiro verso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nossa, Senhor maravilhosa. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. A igreja achou. Glória Amém, a Deus. aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Nos diz a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Amém? Amém. Glória a Jesus. A igreja pode tomar assento. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos só cantar um corinho. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero ser Glória a Deus. Aleluia. vaso novo. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ser um vaso novo. Toma minha vida e refaça de novo. Eu quero ser, quantos querem ser? Aleluia. Eu quero ser um vaso novo. Senhor, eu quero ser, Senhor amado. Como que estão dispostos, aleluia, a ser? Quero ser, Senhor amado. Toma minha vida e refaça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Deixa mais espírito adorando ao Senhor, aleluia. O Senhor me traz este versículo nessa tarde, aleluia. Glória a Jesus. Quando o Senhor fala com Jeremias, aleluia, seu servo, aleluia, Jesus. E o Senhor ali, ele faz um convite para Jeremias. Ele fala para Jeremias: desce, aleluia, glória a Jesus. Dispõe-te, desce e ouve. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E ali o Senhor fala com Jeremias para que Jeremias descesse à casa do oleiro. Glória a Deus. E é tão maravilhoso, irmãos, quando nós lemos essa passagem, nós começamos a meditar na palavra do Senhor. Quando o Senhor mostra algo para Jeremias, ele faz aquele convite para Jeremias, porque ele quer ensinar, ele quer mostrar algo para Jeremias. E quantos hoje, nos dias de hoje, nós vivemos, irmãos, aleluia. Quando o Senhor faz um convite, aleluia, nós não vemos disposição, nós vemos pessoas, aleluia, que estão indispostas, aleluia, a ouvir, a descer, a entender o que o Senhor quer para as vossas vidas, porque não querem pagar o preço, aleluia, não querem pagar o preço da obediência, não querem pagar o preço de ouvir a voz do Senhor, como a irmã louvou aqui, ouvir a tua voz. Eu não quero ouvir todas as vozes, eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Aleluia. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua, Senhor. Não, mas hoje, irmãos, as pessoas estão calando a voz do Senhor. Hoje as pessoas estão fechando os seus ouvidos para a voz de Deus e estão ouvindo muitas vozes que estão chamando elas, aleluia, para fora,
glória a Deus, da olaria de Deus para fora do centro do Senhor, aleluia. As vozes que muitos estão ouvindo, aleluia, estão tirando elas, aleluia, da olaria de Deus, aleluia, da casa do oleiro, glória a Jesus, e distanciando elas para ouvir vozes que não vêm, aleluia, glória a Deus, do centro da vontade de Deus, aleluia, Jesus. E o centro da vontade de Deus está abaixo de obediência. O Senhor falava comigo sobre a obediência. Não é sobre o sacrifício, aleluia. Eu estava lendo um versículo, aleluia, ali quando Samuel diz a Saul: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, aleluia, Jesus. Porque Saul, ao invés de obedecer, aleluia, a ordem de Deus, ele preferiu, irmãos, fazer ao contrário, aleluia. Ele estava preocupado com os bens, daquilo que ele poderia adquirir naquele momento, aleluia. Mas a obediência a Deus, aleluia, vale muito mais. A sinceridade no coração quebrantado vale muito mais, aleluia. Você vai ganhar muito mais, aleluia, através da obediência do que a desobediência, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. E ali, glória a Deus, a palavra do Senhor nos mostra que o Senhor tem um particular com o profeta, com Jeremias, aleluia, dizendo para ele: dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras, aleluia. Olha que coisa linda, ouvirás as minhas palavras, glória a Deus. Oh Deus poderoso. E Jeremias desce à casa do oleiro, e ali ele tem um encontro com o oleiro naquele lugar, aleluia, Jesus, glória a Deus. E o Senhor começa a trabalhar, o oleiro começa, aleluia, a mexer naquele barro, começa a moldar aquele barro, aleluia, segundo a sua vontade, aleluia, segundo o seu querer, irmãos. O que o Senhor fala comigo é que muitos não querem passar, aleluia, oh glória a Jesus, muitos não querem passar pela mão do oleiro, aleluia, porque quando começa a passar na mão do oleiro, ele começa a moldar o vaso, aleluia, ele começa a fazer o vaso da maneira dele, é da forma dele, é do jeito dele, arabacana, namanaia, aleluia. Não é mais do jeito que o vaso quer, não é conforme ele acha que tem que ser. Faz um pouquinho assim, Senhor, desse lado, faz um pouquinho desse jeito, aleluia. Quando você se entrega para o Senhor, não é mais você que vive a tua forma, não é mais você que anda da tua maneira, mas quando você agora diz: eis aqui, Senhor, eu sou um vaso em tuas mãos, irmão, você tem que abrir mão. Se você é vaso do Senhor, não é mais a tua vontade, não é mais a tua escolha, não é mais o que você fazia lá no mundo. Agora você está na casa do oleiro, você pertence ao oleiro, é a vontade do oleiro que prevalecerá na tua vida, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E nós estamos vivendo nos dias, aleluia, que as pessoas dizem que são vaso, irmãos, que querem ser vaso, mas para ser vaso tem que descer na olaria, tem que passar na mão do oleiro. Aquele vaso estava na mão do oleiro e Jeremias estava a observar a obra que o oleiro estava fazendo, aleluia. E a palavra de Deus diz que ali está Jeremias observando, a ponto de que o oleiro deixa aquele vaso, né, quebrar, aleluia. Mas uma coisa interessante é nessa palavra, que o oleiro, ele usa o mesmo vaso. Ele não descartou aquele vaso, ele não colocou fora aquele vaso. Do mesmo vaso, ele refaz um vaso novo. Do mesmo vaso, aleluia, ele faz um vaso melhor. Aleluia. Tem vasos na presença do Senhor, aleluia, que não são vasos que o Senhor não quer usar, mas ele precisa moldar da sua forma, aleluia, tirar alguma coisa que não agrada a ele muitas vezes, para que seja um vaso novamente usado, mais novo, nas suas mãos, aleluia, com poder e autoridade. Não existe, aleluia, forma do Senhor usar o seu vaso na sua casa, na sua presença, onde quer que nós estejamos, sem a obediência e sem abrir mão das nossas vontades, aleluia. Temos que abrir mão das nossas vontades. Pela minha vontade eu não estaria aqui, aleluia, mas quando o irmão ligou, aleluia, o pastor ligou, eu entendi que não é eu, aleluia, que não é o que eu vim mostrar, porque eu não vim mostrar nada. Eu entendo que eu sou vaso, aleluia, e eu entendo que eu não sou mais dona de mim. Eu entendo que eu não decido aquilo que eu quero, porque quando o Senhor coloca algo para nós fazer, aleluia, Jesus,
Nós entendemos que a vontade é dele, que é ele que vai usar o vaso. Aleluia. Oh Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então veio a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tem algo, aleluia, tem alguma coisa que o Senhor não possa fazer, irmãos. Não existe aquilo que Ele não possa fazer no meio do seu povo, aleluia. No meio da sua igreja. O povo tem esquecido, muitas igrejas têm esquecido. Mas aquele, aleluia, que segue o Senhor como um verdadeiro vaso adorador, em espírito e em verdade, aleluia. Aquele que tem temor, aleluia, porque o princípio da sabedoria, aleluia, tem o temor do Senhor na sua vida. Ele sabe, ele não se esquece de onde o oleiro tirou ele, aleluia. Ele não se esquece de onde o Senhor tirou ele, aleluia. Mas ele, apesar das lutas, das dificuldades, do deserto que ele está passando, ele sempre se lembra: este deserto não é nada. Aleluia, Jesus, este deserto não é nada na minha vida. Quando lembra da onde o Senhor tirou, quando lembra do que o Senhor fez, irmão, não chega nem perto, aleluia, de muitas das provações que nós passamos. Porque as provações de hoje, o Senhor está do nosso lado, o oleiro está do lado do vaso. Mas nas provações, aleluia, de antes, aleluia, que nós passava longe do Senhor, lá não tinha ninguém, aleluia, para nos estender as suas mãos. Lá não tinha ninguém, tinha muitas e muitas pessoas, mas ninguém nos compreendia, ninguém nos entendia naquele lugar. Hoje nós dizemos que muitas das vezes estamos na presença do Senhor, passando por luta e já achamos que temos que largar a cruz. Ah, está difícil, aleluia, vai estar difícil sem Ele. Vai estar difícil sem Jesus no teu barco, aleluia. Sem o oleiro, aleluia, na tua casa, aleluia. Vai estar difícil sem o oleiro, aleluia, guardando o teu vaso, aleluia, carregando o vaso, aleluia, guiando o vaso, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Obedecer é melhor que sacrificar, aleluia. Oh Deus poderoso, irmãos, eu quero falar algo aqui. Quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu me criei na igreja. Mas teve um tempo que eu me afastei. Eu não conhecia bem o mundo, graças a Deus eu não me atirei neste mundo, mas eu estava longe do Senhor. E eu lembro que quando o Senhor me deu a oportunidade de voltar, aleluia, foi aquele momento que eu era mais arrodeada pelas pessoas, pelos parentes, aleluia. Mas aquele momento, aleluia, era um momento que era eu e Deus. Era somente eu e Deus naquela hora, ainda que todo mundo me arrodeasse. E eu senti uma responsabilidade muito grande, como se o Senhor falasse: é a hora da decisão, aleluia, é agora. Não é amanhã, não é o mês que vem. Você sabe quando Deus fala contigo, aleluia. Você sabe, irmão. Muitas das vezes, aleluia, nós não queremos ouvir a voz do Senhor. Nós fechamos nossos ouvidos, aleluia, entramos na igreja, saímos da igreja. Entramos na igreja porque tantas pessoas fazem isso. Entra na igreja, chora, aleluia, sente a presença de Deus e volta lá para fora, porque ela não quis se despojar, aleluia, das suas vontades quando o Senhor falou. Glória a Deus. E quando o Senhor, aleluia, tem um particular comigo, aleluia, naquela hora, eu senti muito forte, como se Deus me botasse na parede. É agora, a decisão é agora. Porque tem gente que sai e não volta mais. É verdade, aleluia. Ah, mas ele está sendo muito severo. Irmãos, quando o Senhor nos puxa de uma forma que parece que nós não estamos entendendo, parece que está muito rápido, não é, irmãos? É que o Senhor está dando chance para que o inimigo não safe lá fora. É verdade, aleluia. Porque o teu inimigo, o inimigo da tua alma, ele não está brincando. Quando ele tiver a oportunidade, ele dá rasteira. Ele não tem dó, ele não tem pena. Mas o Senhor que é amor, que é misericordioso, nos dá todos os dias uma oportunidade, aleluia, de aceitar, de vir dentro da sua casa, de ouvir a sua voz. Vamos aproveitar essa oportunidade, porque o amanhã pertence a Ele, irmãos. O amanhã não pertence a nós. Não, amanhã eu vou fazer tal coisa. E quem disse que você vai chegar até amanhã? Verdade, aleluia. Quem disse, aleluia, que você vai chegar? Talvez até mesmo depois do culto. Quem disse? Glória a Deus, Se o dono do amanhã é o nosso Senhor. Hoje você está aqui. Você está vivendo este momento. Mas passar daquela porta para lá, só Deus sabe aonde que nós vamos chegar. Então nós temos que aproveitar. E naquele dia eu lembro, glória a Deus, que o Senhor marcou um encontro comigo naquela igreja. E eu cheguei na minha casa, eu senti profundamente um desejo de retornar à casa do Senhor. Mas havia aquela barreira,
havia aquela barreira muito grande, porque quando nós sentimos o impacto, né, do Senhor falando conosco, nós sabemos que vamos enfrentar o mundo espiritual. E tudo que eu mais queria correr para os braços do Senhor, mas eu ainda estava num processamento, um processo de libertação, aleluia, glória a Deus. Mas eu queria muito, muito estar na presença do Senhor, retornar para a casa do Senhor. E eu lembro que eu comecei a sentir as dores na carne, irmão. Aleluia, Jesus. Eu até falei para o meu esposo, eu nunca passei por vício, mas a tua carne é um vício. Quando você começa a renegar ela, meu Deus, quando você começa a dizer não para ela, aleluia, você começa a sentir aquele combate, você começa a sentir uma coisa tão horrível, você está renegando, irmão, o pecado, você está deixando, aleluia, o que você fazia de errado, e ela começa, aleluia, começa a doer, e você começa a sentir, e você começa a entrar naquela batalha, aleluia, mas tudo que eu queria, eu dizia para o Senhor, é estar na tua presença, Senhor, me dá vitória, eu vou voltar para a tua presença. E foi um combate, irmãos, alguns meses foi um combate. Eu não fazia mais as coisas erradas, eu não voltei mais para trás do que eu fazia, mas todo dia dentro da minha casa era um combate. E as pessoas dizendo, será que tu vai conseguir, aleluia? Ah, volta lá, volta para trás e faz o que tu fazia, aleluia. Aí vinha o Satanás, a voz do diabo, aleluia. Mas quando nós colocamos, irmão, um propósito no nosso coração de obedecer a voz de Deus, aleluia. Teve muitas coisas na minha caminhada, aleluia, na minha volta que eu não entendia. Hoje eu entendo. Eu até mesmo dizia para o meu esposo, está sendo muito rápido esse processo. Mas hoje eu entendo, não era rápido esse processo, era o tempo de Deus, naquele momento na minha vida. Deus tinha pressa em fazer algo, é como se Ele já colocasse a mão dele e disse, eu vou te salvar. É agora o momento de eu trabalhar na tua vida, aleluia. Glória a Deus. Então nós temos que ter entendimento na voz do Senhor, irmãos. Tentar compreender, irmãos, quando o Senhor fala conosco, aleluia. Quando Deus chamou Jeremias, aleluia, Jeremias não ficou reclamando. Jeremias não disse, não, Senhor, eu vou descer a casa do oleiro sim, mas espere um pouquinho que eu tenho algo para fazer antes. Eu tenho que ir lá na casa do vizinho, eu tenho que ir no mercado, Não, irmãos, aleluia. Jeremias, ele obedeceu. Olha a obediência à voz do Senhor. Aí quem sabe você vai dizer, não, mas era Deus que estava falando com ele, como é que ele não ia obedecer? Mas o mesmo Deus que falou com Jeremias fala conosco hoje, irmãos. Fala conosco ontem, vai falar amanhã. É o mesmo Deus, aleluia, que fala conosco. A diferença é que nós, muitas das vezes, não damos ouvido à voz do Senhor. O Senhor fala, é agora. Não, eu vou deixar para depois. Faz isso agora. O Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo sente, sabe, quando está no seu lar e o Espírito Santo toca no nosso coração. Às vezes você está sozinho e você sente o Espírito Santo está mandando eu dobrar os joelhos. Aleluia. Alguma coisa está me impulsionando a buscar o Senhor agora. Deus, deixa a louça, deixa a casa, deixa tudo para fazer depois. Aquilo começa a falar e arder no teu coração. Glória a Jesus, é o Senhor que quer um momento conosco, aleluia. É o Senhor que está pedindo, eu só quero um momento contigo, filho. Eu só quero um momento contigo, filha. Dobre os teus joelhos, eu tenho algo a te revelar. Eu tenho um livramento agora para fazer através da tua oração. Vamos escutar a voz do Senhor, irmãos. Esta palavra tem falado comigo, aleluia. Eu não trouxe esta palavra, aleluia, somente para a igreja, mas ela fala conosco. Quando nós temos que trazer a palavra do Senhor, ela começa a falar conosco, o pregador, primeiramente, conosco que vamos trazer a palavra do Senhor, aleluia. Que nós viemos obedecer a voz do Senhor, que nós viemos descer na olaria de Deus, a igreja cada vez mais possa descer na olaria de Deus, que os frutos da igreja, aleluia, só vão crescer através da olaria de Deus, aleluia, passar, aleluia, na olaria de Deus, glória a Jesus. Deus poderoso, aleluia, Senhor. E ali Jeremias ouvindo a voz do Senhor e vendo, aleluia, o Senhor ensinando ele como é que ele fazia com o vaso. Como é que ele fazia, irmãos? Aleluia. Nós temos que entender como é que o Senhor age no vaso, aleluia. Como é que o Senhor age no nosso vaso, aleluia. Será que nós estamos prontos realmente para quando o Senhor começar a amassar um pouquinho mais, nós não fugirmos do centro da vontade do Senhor, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus diz que o Pai ele corrige aquele que ele ama. Aleluia. Glória a Deus. E eu estava falando com o Senhor, aleluia, meditando nesse versículo. Deus, ele é tão maravilhoso, aleluia, ele é tão poderoso, aleluia, o amor de Deus é tão grande por nós, irmãos,
E às vezes nós somos tão ignorantes, aleluia, na presença do Senhor, diante da palavra. Porque Deus, Ele tem, aleluia, aquele amor por nós. E quando Ele nos corrige, tem pessoas que acham que a correção do Senhor, às vezes, né, é para um lado assim mais difícil. Que a correção do Senhor é um açoite, aleluia. Irmãos, a correção do Senhor é porque Ele nos ama, é porque Ele não quer perder os seus filhos. A correção do Senhor, ela não dói, aleluia. Ela dói na nossa carne pela falta de obediência. Mas quando o Senhor nos corrige é porque Ele nos ama. Quando o Senhor nos corrige, aleluia, é porque Ele quer o nosso bem. Ele é o Pai que nos ama, aleluia. Ele não quer perder nenhum dos seus filhos. Ele não tem o prazer, aleluia, e nenhuma alma perdida, a palavra do Senhor fala. Ele não se compraza na perdição de ninguém, porque não foi por isso que Ele enviou o seu Filho, aleluia, para salvar alguns e para que os outros viessem se perder. Ele enviou o seu Filho por amor ao mundo inteiro, aleluia, por todas as nações, aleluia. Mas muitos não têm dado ouvido, e nós temos visto aí as guerras, os rumores, pai contra filho, filho contra pai, e nós estamos olhando e muitos estão desesperados. Eu não me desespero porque eu digo a palavra de Deus que está se confirmando. Muitos se desesperam porque não acreditam na volta do Senhor. Muitos se desesperam porque deixaram de acreditar que Jesus está voltando. Muitos se desesperam porque estão pegados aos bens material, as coisas dessa terra, aleluia. Mas quando, irmãos, nós estamos firmes na presença do Senhor, glória a Deus, quando nós estamos convictos do nosso Deus, de que é Ele que cuida de nós, que é Ele que nos livra, que nos sustenta, glória a Jesus, quando nós temos essa convicção, aleluia, do Deus que nós servimos, glória a Deus, nós não ficamos nesse desespero. Não é porque nós estamos bem, que nós estamos na nossa zona de conforto. Nós não estamos na zona de conforto, aleluia. Nós estamos, aleluia, glória a Deus, aonde nós temos a confiança que a mão do Senhor, está guardando o céu, glória a Jesus. A palavra do Senhor diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que está guardado debaixo da mão do Senhor, aquele que coloca a sua fé, que busca o Senhor, que acredita, aleluia, que não murmura, que sabe que Deus, aleluia, é aquele que sustenta, ele não teme, aleluia, ele sabe que está escondido na sombra do Senhor, aleluia, na sombra das suas mãos, na sombra do Onipotente, aleluia. Somente descansa, aleluia, descansa no Senhor, glória a Deus, não te preocupa, aleluia, mas creia no Senhor, aleluia, creia no oleiro que está neste lugar, que Deus te convidou nessa noite para entrar aqui na casa do oleiro, para ouvir a voz do Senhor, aleluia, Jesus, louvado é o nome do Senhor Jesus. E quando o Senhor, aleluia, mostra para Jeremias, né, dá aquela lição para Jeremias, ensina Jeremias, ele está mostrando o que ele pode fazer com o vaso, irmãos, que passagem maravilhosa, o que ele pode fazer com o seu povo, o que ele pode fazer, irmãos, na nossa vida, porque o nosso oleiro, ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem cuidado dos seus, aleluia. Somente confiar no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, confia nele, aleluia, o mais Ele fará. Louvado seja o nome do Senhor, e que nós venhamos ter disposição, irmãos, disposição. Quando o Senhor fala, vai, eis-me aqui, Senhor, estou disposto, aleluia. Quando o Senhor fala, desce, eis-me aqui, Senhor, eu vou descer, aleluia, eu estou aqui para descer, Senhor. Quando Ele disser, me ouve, sim, Senhor, eu estou aqui para te ouvir, Senhor, aleluia, eu estou aqui para obedecer a tua voz, Pai, aleluia, glória a Deus. Então vamos ter disposição, irmãos, vamos descer, aleluia, porque descer é um sinal de humildade. Quando nós falamos em descer, aleluia, nós estamos ali nos humilhando, entendendo que o nosso Deus é grande, que Ele é poderoso, que Ele está pedindo para nós descer, porque Ele quer nos ensinar, aleluia. Que coisa linda a palavra do Senhor. Ele pede para nós, para que venhamos descer, porque Ele quer nos ensinar, irmãos. Mas hoje em dia tem pessoas que Deus o livre falar em descer, aleluia. Desce um pouco do salto aí, irmã. Não, mas eu sou assim, ninguém me muda. Desce um pouco aí, irmão, dessa arrogância, desse orgulho, para que Deus venha trabalhar. Não, eu estou bem assim, então nunca vai estar pronto para subir, aleluia. Se não estiver pronto para descer, irmão, não vai estar pronto para subir, se não estiver pronto para ouvir, aleluia, glória a Deus, você não vai estar pronto, aleluia, para atender o chamado do Senhor, aleluia,
Glória a Deus. Se você não tiver disposição, aleluia, você não vai estar pronto, aleluia, a obedecer quando o Senhor chamar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que nós íamos ter essa disposição como Jeremias fez. Que nós viemos ter essa obediência de ouvir a voz do Senhor. Que nós não viemos, aleluia, nos negar para os últimos dias que nós estamos vivendo, de ser uma voz, aleluia, mais uma voz, aleluia, nas nações aonde o Senhor nos chamar. Porque o Senhor está voltando, irmãos. Jesus está voltando, aleluia. Vamos fazer como Jeremias fez e obedecer à voz do Senhor. E não vamos fazer esses sacrifícios de tolo, aleluia. Sacrificar, estar longe da presença do Senhor, irmãos, trocar, aleluia, a nossa salvação, trocar muitas das vezes, aleluia, aquilo que nós temos mais de precioso, irmãos, porque tudo vai ficar, tudo vai ficar nessa terra, irmãos. Nós precisamos sim de muitas coisas, irmãos, mas eu preciso mais é de Deus. Aleluia. Eu preciso muito, muito mais é de Deus na minha vida. Porque eu posso conseguir qualquer coisa nessa terra, mas sem a presença dEle, aleluia, sem a vontade dEle, aleluia, eu não vou chegar a lugar nenhum, aleluia. Eu não vou ter, aleluia, nenhum objetivo, aleluia. Porque os meus planos sem o Senhor neles não adianta nada. As minhas vontades e conquistas sem o Senhor nelas não adianta nada, aleluia. Vai ser tudo em vão, irmão. Tudo em vão, aleluia. Glória a Deus. Quando o Senhor me trouxe de volta, aleluia, Ele fez glória a Deus, uma reviravolta na minha vida. Que às vezes eu dizia para o meu esposo, vai fazer 14 anos, esse ano que nós estamos casados. E quando eu olho para trás, irmãos, lá de onde eu vim, é tudo igual. O povo continua no Egito. As pessoas não mudaram. Toda vez que eu dou uma passadinha lá para dar uma olhadinha, irmãos, eles estão da mesma forma. E eu digo para o meu esposo, agora eu entendo o trabalhar de Deus, porque Ele me arrancou do meio daquelas pessoas, ainda que eu amasse aquelas pessoas. E Ele dizia para mim, se tu estivesse lá, tu ia estar assistindo tudo isso, a batalha ia ser maior. Então eu entendi porque tantos lugares, tantas voltas, mas em todas elas Deus estava comigo. Porque eu disse sim para a obediência do Senhor. Eu terminei relacionamento que o Senhor disse não é para ti, aleluia. Eu estava desobedecendo, o Senhor tinha relacionamento e o Senhor disse não é para ti. E às vezes eu queria bater o pé com o Senhor e dizia, mas eu quero, mesmo que eu sofra. Olha só a cabeça do ser humano. Mesmo que eu sofra, Senhor, eu quero. Tu quer o quê, aleluia? Uma vida errada, projetos errados, né? Um sofrimento, aleluia. Foi ali que Deus começou a trabalhar na minha vida. E quando o Senhor disse, não é isso que eu tenho para ti, não é esse plano que eu tenho para ti. Na hora que o Senhor falou para mim, mesmo que doeu, irmãos, na hora eu disse, amém, Senhor, eu vou aceitar a tua vontade, mesmo não entendendo. Mesmo não entendendo a tua vontade, eu vou aceitar. Porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade do Senhor, irmão, não tem dor. Aleluia. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, aleluia. Guarda essas palavras no teu coração. Não, mas a vontade do Senhor está doendo, não está? O que está doendo, aleluia, a tua carne que não quer aceitar a vontade do Senhor. Mas quando você renegar, aleluia, e aceitar aquilo que Deus tem para ti, vai passar um tempo e o Senhor vai dizer vencedor, aleluia, venceste, aleluia, porque não voltaste para trás, ouvi a minha voz, doeu, mas eu limpei, aleluia, eu tirei aquilo que estava atrapalhando, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Estava atrapalhando, irmão. Tem coisa que tu diz que é bênção, não é atrapalho na tua vida. Tem coisa que você diz, amor não é paixão, amor cuida, paixão passa, aleluia. Aprenda a discernir, aleluia, a paixão é passageiro. Ai, eu estou tão apaixonado, vai perder o teu tempo, aleluia. Glória a Deus, vai perder o teu tempo, a tua vida. Aquilo que você conquistou, você vai perder, aleluia. Paixão é passageira, é isso que o mundo usa. Essas palavras do mundo, paixão, não, irmão. Mas amor é permanente, amor é fiel, amor cuida. Amor leva, amor traz, amor abraça, aleluia. E é isso que nós temos que ser com o Senhor. É como um casamento, Deus. É na alegria, é na dor, Pai. É uma aliança com Deus, irmão, aleluia. Lá no casamento é na saúde, é na doença, é na tristeza, é na alegria. Passa os primeiros meses sem a luta, não quero mais.
aqui. Ai, a tristeza está demais. Ai, não tem dinheiro. E com Deus faz a mesma coisa. Não, irmão. Aleluia, Jesus. Com Deus é a mesma coisa que muitos estão fazendo. Glória a Deus. Eu tenho aliança com Deus só aqui, mas quando eu saio lá fora eu tiro a aliança. Nem sabe que eu tenho compromisso. Nem sabe, aleluia, quem é o noivo. Mas quando eu entro aqui eu digo que eu estou esperando um noivo. Qual é o noivo, irmãos? Aleluia, qual é o noivo, aleluia, que eu estou esperando. Se quando eu sair daqui eu traio ele. Glória a Deus, aleluia. Quais são? E acha que o noivo não está vendo. Aleluia. Ele está vendo tudo. Glória a Deus. Tudo, seus olhos são como chama de fogo. Aleluia. Nada passa diante dele. Tudo está registrado. Aleluia, Jesus. Eu já vou encerrar, irmão, mas eu só estou terminando de falar o que o Senhor colocou no meu coração. É como um casamento, irmãos. Olha quantos casamentos estão destruídos. Porque no início eles falavam as mesmas palavras, na alegria, na dor, na tristeza, na saúde, é em tudo. No começo é maravilhoso e quando falta o dinheiro? Aleluia. Acabou o dinheiro, amor. Vai trabalhar, não tem porta, então vou te deixar. Ué, mas não era na pobreza? Aleluia! Não era na pobreza, ai, eu fiquei doente, como eu já ouvi falar, aleluia. Eu estou enferma, aleluia, pessoas com câncer. E o esposo, aleluia, vocês abandonar? Que amor é esse, aleluia? Deixou a esposa, aleluia. A esposa deixou o esposo, que amor é esse? De Deus, aleluia. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Mas hoje eu estou cansado, aleluia. Não quero mais essa vida. Mas esquece dos filhos que Deus deu, só pensa nele. Ou ela só pensa nela. Eu faço uma reflexão na minha casa, né? Que quando eu vou tomar qualquer decisão, eu olho aí, não te esquece, não é só tu. É teu esposo, tem mais 3. Aleluia. Todas as decisões que eu tomar, eu levo todo mundo comigo. As pessoas tinham que pensar dessa forma, irmãos. As famílias tinham que pensar dessa forma. Que quando elas forem tomar uma decisão, os esposos, com as suas esposas, não se esquece que vai atingir os teus filhos. É verdade, aleluia. É como se eles fossem nada. Eu vi muitos casos assim. Eles não têm nem direito a falar nada. Como que não? No fruto do amor, fruto de uma união. Sabe? Isso é triste. Fruto de um amor, aleluia. Eles falam muito mais que nós, no olhar, no sentimento. Quando meus filhos falam algo pra mim que eu vou falar, eu já penso assim, deixa eu ver se Deus não tá falando comigo. Aleluia. Limicão da Labaxaia. Aleluia, Senhor. Porque temos que dar valor. Harabaxá da Labagaia. Limicão da Labaxaia. Porque todos são importantes, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Exato, irmão. Até mesmo aquele, quem sabe, você diz assim, esse não tem mais jeito. Mas se ele fala alguma coisa que te deixar pensar, irmão, ele também tem um valor, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Então nosso relacionamento, irmãos, aleluia, com o Senhor é um casamento. Nós não podemos abrir mão nem trair, irmãos. Quando viramos as costas para o Senhor, nós estamos traindo. Glória a Deus. Eu penso assim, se eu virar as costas do Senhor, eu estou traindo este relacionamento. Eu estou traindo esta aliança, este amor. Aleluia. Nós vamos trair, nós vamos trocar o nosso Deus, que é aquele que enviou o seu Filho para nos salvar, por migalhas lá fora, porque é migalhas. Por momentos de prazer que pessoas estragam suas vidas por 20, 30 minutos. Aleluia. Meu Deus, tem misericórdia. Colocou lá algo na sua boca lá, que te tirou da presença do Senhor, valeu a pena? Não. Foi o momento da tua carne, mas te tirou da presença do Senhor. Eu quero deixar essas palavras nessa noite, irmãos, e dizer, vamos ouvir a voz do Senhor. Aquele que você tem na sua família, que muitas vezes, quem sabe, te trouxe alguma tristeza, decepção, ore por ele. Glória a Deus. Na minha família também tem. Mas eu já vi Deus usar, falar algo assim que às vezes eu ficava pensando, sabe? Não falava para aquela pessoa, mas depois daquilo ficou pensando. Dá valor para aquele que está do nosso lado, aleluia. Dá valor para o nosso esposo, dá valor para os nossos filhos. Dá valor para aquele que o Senhor às vezes coloca do teu lado, que tu pensa é só uma criança, mas Deus usa quem Ele quer.
Deus usa quem Ele quer, irmãos. Não ignora tudo. Não ignore tudo que está do teu lado. Nem tudo você ignore. Aprenda a ouvir, aleluia. Se não for bom, descarta. Mas se for, pega para a tua vida, aleluia. Se não prestou, manda embora. Não bate boca, não briga, não fala nada. Porque vai te trazer decepção, tristeza. E vai trazer o inimigo para botar contenda no meio. Mas se for algo bom, pega para você. Pega como exemplo. Invista na tua vida espiritual. Invista na tua vida diante do Senhor. Aproveita as oportunidades, aleluia, que o Senhor tem dado. Porque é só assim que nós vamos vencer a nossa carne, o nosso eu. E vamos poder agradar o oleiro, aleluia, que está neste lugar, nesta noite, amém? Eu quero agradecer essa oportunidade, estarei retornando para o pastor.